quer tentar mostrar para Jesus que nós somos perfeitos, que nós não erramos, que nós não falhamos. Mas na verdade, Ele já sabe. Fala comigo, Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe quem você é. Ele já sabe quem eu sou. Se Jesus buscasse perfeição em nós, Ele não nos buscaria. Ele não estaria aqui nessa noite. Porque Ele é perfeito, aleluia. O que Ele quer é que nós possamos ver a perfeição dEle e nos espelhar nele, para melhorarmos todos os dias. Os milagres do Novo Testamento, queridos, não couberam em todos os livros que foram escritos, mas existem casos, circunstâncias, situações em nossas vidas que nós devemos lutar pela nossa bênção, pelo nosso milagre. Fala comigo, lutar. E essa mulher é um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que lutou pelo seu milagre. A luta dela foi rápida, a batalha dela foi rápida, e o resultado também foi rápido, mas a coragem dela e a humildade dela ecoa durante a história. Já tem mais de 2000 anos que isso aqui foi escrito, e aqui estamos nós falando dessa mulher. Não tem nome, o nome dela não aparece. Ela é conhecida como mulher de Ciro Fenício, de onde ela veio, de onde ela é. Mas a Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia vai dizer que essa mulher derrubou barreiras. É sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Quantos estão aqui para derrubar barreiras aqui? Aleluia. Amados, nós estamos vivendo uma era, uma época em que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Esses dias eu tenho conversado muito sobre as gerações. Então nós temos aqui um pastor, ele veio de uma geração, os filhos dele de outra, os netos outra, e a cada dia que passa as coisas vão piorando. O ditado antigo, ele continua cada vez mais atual: não se fazem mais homens como antigamente. Posso ouvir o colega dizer? Não se fazem mais homens como antigamente. Os homens hoje não querem trocar uma lâmpada dentro de casa, não querem arrumar uma tomada que está estragada, às vezes não querem, também não sabem, nunca tiveram um incentivo para nada disso. E eu estou abrindo esse leque aqui para os irmãos entenderem que existem circunstâncias em nossas vidas que nós precisamos ir além daquilo que está sendo feito, daquilo que é comum, daquilo que é normal. Vai para 4 anos, pastor, que eu mudei para Paraíso. Também tem um testemunho bem grande, assim, parecido com o seu. Saí de São Paulo há mais de 20 anos atrás e vim para Tapes, muito menor que aqui, e ficamos lá quase 20 anos. Propósito de Deus. E alguns anos, esses 4 anos, eu mudei para Paraíso. Também um chamado de Deus específico, né, Douglas? Você vê que é Moisés, Igor, essa galera que sabe. Fui sem querer ir, e eles quase me bateram o dia que eu cheguei lá. Mas era um propósito de Deus. E às vezes nós temos que fazer coisas que nós não queremos fazer. Tem alguém pegando isso aqui? O lugar confortável para nós é quando nós fazemos só o que nós queremos. Mas no reino de Deus não tem lugar confortável para você, nem para mim. O reino de Deus é um lugar de pessoas corajosas, de pessoas destemidas, de pessoas guerreiras, de pessoas valentes, de pessoas que vão além. O reino de Deus não é para gente fraca, para gente que fala assim: ah, mas eu sou tão frágil, eu sou tão assim. Não, espera aí. Você pode até ser frágil, ser fraco, mas quando você entra no reino de Deus, Jesus entra com o Espírito dele sobre você, e ele começa a transformar a tua natureza,
que tinha mais intimidade. Mas tudo isso foi decisão própria. Fala comigo, decisão própria. Não é que Jesus escolheu, falou, não, vem cá, vocês são meus 3 queridinhos. Não, é porque Jesus ia orar e os 3 iam juntos. É porque Jesus ia para o monte e os 3 iam juntos. É porque Jesus ia para o deserto e os 3 iam com ele. E os outros não queriam ir. Você pode entender o que você quiser do reino de Deus, mas ninguém pode mudar o que está escrito. Jesus nos chamou para ir contra a opinião da sociedade. A sociedade não quer você perto de Jesus. As pessoas que estão próximas a você não te querem perto de Jesus. Elas te querem perto delas, fazendo tudo o que elas fazem, escrevendo na mesma linha que elas e andando junto com elas nas mesmas coisas. Mas quando você decide ir contra aquilo, há uma batalha, há uma luta. E eu volto para o texto dessa mulher. O texto diz aqui que ela era grega, sírio-fenícia de nação. E ele rogava-lhe, ele pedia para Jesus: expulsa o demônio da minha filha. Fala assim comigo, tudo é espiritual. Pode achar que não, mas tudo é espiritual. Tudo começa no Espírito. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque o Espírito Santo te trouxe a esse lugar. Não foi uma decisão simples e voluntária sua, não. O Espírito Santo que está dentro de você falou: vamos para casa, vamos lá adorar, vamos lá buscar, vamos lá ouvir uma palavra, vamos lá, porque algo vai acontecer hoje, aleluia. Glória a Deus. Quando nós decidimos ir contra ao que está aí proposto, muitos não entendem. Na verdade, com cidades pequenas como essa, como a nossa, é muito mais difícil, porque a família é a primeira a perseguir. Virou crente? Está indo para a igreja evangélica. E aí começa, dentro de casa, no meio da família, a coisa começa a ficar complicada. Eu falo muito isso aqui no Rio Paraíso, gente. Se você serve a Deus e a sua vida é um mar de rosas, está tudo bonitinho, está tudo dando certo, não tem nada dando errado, você não vai para o céu, não. Tem alguma coisa errada nesse negócio que está errado. Porque Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você está lá, na maior batalha, na maior guerra. Meu Deus, meu tio está me perseguindo, minha mãe, meu pai, meu avô, sei lá, meu filho, alguém está me perseguindo, não quer que eu vou na igreja, está falando isso, está falando aquilo. É assim mesmo, é uma guerra, mas continua firme, porque o Senhor está segurando em suas mãos, e no final a vitória é sua em Cristo Jesus. Uma coisa que essa mulher enfrentou, que eu comecei a dizer aqui, ela enfrentou o sistema religioso da época. O sistema religioso, olha só, Jesus deixou a coisa acontecer porque ele estava vendo a ousadia daquela mulher. Então, qual que é a missão principal de Jesus? Salvar os judeus. Ele veio para salvar os que eram seus. Mas o texto bíblico vai dizer que os seus o rejeitaram. Jesus já sabia que eles iam rejeitar ele, mas naquele momento específico, ele ainda estava com os judeus. Era a prioridade dele, os judeus, e não outras nações, e não aquela mulher. Alguém pode até dizer assim: mas Jesus foi insensível com ela. Não foi, porque Jesus sabe como que tem que tratar conosco. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é uma revelação muito forte. Jesus não vai tratar com você do jeito que trata com o outro. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então tem gente que Jesus tem que tratar, ó, e tem gente que Jesus trata assim, porque ele sabe que se o que ele está tratando assim está indo firme, ele falou: se eu deixar de tratar assim, para. Agora o outro que está tratando assim fala: está indo firme, e assim que é, pronto. Tem alguém entendendo isso? Isso daqui é muito claro para nós, queridos. Então, às vezes nós temos que perceber e abrir nossa visão espiritual e enxergar que se tem uma batalha, uma luta, uma coisa que não para, que continua. Se você
você tiver coragem e fizer algumas mudanças dentro de você, você vai começar a mudar. Tem alguém pegando isso aqui nessa noite, amém? A luta é contra o diabo. A menina estava endemoniada. O demônio estava na menina. A mãe precisava que alguém resolvesse aquilo. Ela não tinha autoridade, ela não tinha sabedoria, ela não tinha conhecimento. Se fosse depois, um pouco mais para frente, Jesus falou: eis que vos dou poder e autoridade. Então ela já teria para expulsar. Mas antes ela não tinha, antes ela não conhecia. Ela precisava de Cristo para fazer isso. E ela vai até Jesus, porque sempre a nossa luta será contra o demônio. O apóstolo Paulo escreveu em 6, versículo 10, dizendo: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os demônios, é contra os principados e potestades dos lugares celestiais. Então, às vezes você está aí, olhando para você e falando: mas eu tenho tanto inimigo, tem tanta gente que não gosta de mim, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe, tem tanta pessoa que não gosta de mim. Talvez você esteja interpretando errado. Não é pessoas, isso não é sobre pessoas, isso é sobre o seu inimigo, o inimigo da sua alma, o inimigo da sua salvação. Mas se você começar a mudar o seu jeito de ser, a sua forma de falar, a sua forma de agir, o Espírito Santo vai fazer, aleluia, coisas incríveis na sua vida. Agora, nós não estamos na época dessa mulher. A nossa época é a época da graça. E Jesus, em Atos 2, Ele envia o Espírito dele sobre todos aqueles que creem nele. A promessa chegou até nós. O Espírito Santo veio, e com ele veio a autoridade, e com ele veio o poder. Então todos que estão aqui nessa noite, você não precisa ter medo do inimigo, você não precisa ter medo de alguma situação onde o diabo se manifesta. Você vai lá e expulsa em nome de Jesus. Você vai lá e vai sair daqui em nome de Jesus. Demônio da contenda, sai dessa casa. Demônio do vício, sai desse lar. Demônio da fofoca, sai do nosso meio. Demônio que se levantou contra a minha vida, vai saindo, vai bater em retirada. Não é fácil essa luta. Essa luta não é fácil, ela não é igual, ela é desigual. Nós somos pequenos, o Senhor é grande, mas o inimigo tem poder, mas mais poder do que ele. Tem o teu Deus, tem o teu Senhor, tem o teu Salvador, tem o seu Redentor, aleluia. O inimigo, ele sempre vem disfarçado. Vocês podem perceber que Jesus sempre procurou falar na linguagem do povo. Sabe, pastor, às vezes eu fico assim meio confuso com algumas pregações. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com uma pessoa. Aí ele disse que estava um dia no culto e a pregação foi sobre o denário. Alguém sabe o que é denário? Está na Bíblia, gente? Denário. É igual aquela, sabe quando você está na escola, lá no primeiro grau, no segundo grau, você começa a fazer um monte de equação. Aí tem Y que vale por B, por não sei o que, vai um monte de coisa. Você nunca vai usar isso na vida. Mas se você não aprender ali na hora, você não passa de ano. Você tem que fazer prova e não passa. Mas nunca vai usar aquilo na vida. É igual o denário. O denário você nunca vai usar na vida. E aí você escuta uma pregação, a pregação vem inteirinha. Olha, irmãos, porque o denário é uma moeda que valia tanto, que custava tanto, que fazia isso, que o salário da pessoa por ano e tal. Aí você sai daqui, opa, aprendi sobre o denário. E daí? E daí? Não adiantou. Porque eu gosto do linguajar de Jesus. O linguajar de Jesus era sempre de acordo com a realidade do povo. Ele não ficava dando explicação sobre o denário. Ele falava assim: porque o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Realidade do povo. O povo entendia. Quando essa aparece para nós, olha o que Jesus fala para a mulher: mulher, não está certo eu tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Parece que Jesus está humilhando ela bastante, né? Parece que ele
Sabe se é uma dessas estouradas que tem por aí hoje? Está me chamando de cadela? Está me chamando de cachorro? Onde já se viu isso? Eu estou aqui pedindo ajuda para ele e ele está aqui falando isso para mim. Ela entendeu na hora, gente, na hora, no mesmo instante. Ela nem gaguejou, nem titubeou. Quando ele acabou de dizer isso, ela já tinha a resposta na ponta da língua. Parece minha esposa. Linda, né? Antes de terminar, já tinha a resposta na ponta da língua. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos comem as migalhas dos pedaços de pão que caem na mesa. Da mesa. Você está pegando isso aqui, amém? Ela já tinha a resposta na ponta da língua. Antes de terminar de falar, já estava, não, o senhor está certo mesmo. Não está certo de tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas acontece que quando os filhos estão comendo, aí cai um pouquinho, os cachorrinhos vão lá lamber. Ela falou, em outras palavras, para mim, o que vier é lucro. Se vier um pouquinho, tá bom demais. Ela falou, não, eu só preciso de um pouquinho. Essas migalhas aí servem. Esse pedacinho aí que vai cair já é suficiente, porque vem da mão do Senhor, porque vem dele, aleluia. Amém, Jesus. Ela diz isso claramente. Então, a Bíblia diz que Jesus fala para ela assim. Então ele disse: por essa palavra, vai. Fala assim comigo, por essa palavra. De novo, vai. Por essa palavra. Por essa palavra. Vai.